O gráfico apresenta os totais de receitas e despesas de uma empresa expressos em milhão de reais no decorrer dos meses em um determinado ano. A empresa obtém lucro quando a diferença entre receita e despesa é positiva e tem prejuízo quando essa diferença é negativa. Aqui é um conceito importante, tá? Aqui, ó, no gráfico que tiver mais escuro, acho que preto talvez, né, e cinza claro, o que tiver escrito com um gráfico preto é a receita e o que tiver com um gráfico cinza são as despesas. Então, uma coisa importante, ó, a empresa tem lucro. Quando é que ela tem lucro? Quando a diferença entre a receita e despesa é positiva. Quando a diferença é positiva, eu tenho lucro. Caso contrário, eu vou ter prejuízo, tá bom? Então, observe o mês de janeiro. Janeiro, a gente tem o gráfico da receita e tem o gráfico das despesas. Qual gráfico é maior? O gráfico maior é o gráfico da esquerda. Vou olhar para cá, que é onde aparece a imagem para mim, tá? O gráfico da esquerda, que é o gráfico preto, ela é maior, ou seja, teve uma receita maior do que as despesas, tá certo? Então, aqui em janeiro apresentou lucro. Fevereiro teve prejuízo. Março, lucro. Abril, prejuízo. Então, os meses que estão com lucro são esses. Janeiro, fevereiro, prejuízo. Março, lucro. Maio, lucro. Junho, lucro. Julho também. Agosto, prejuízo. Setembro, lucro. Outubro, prejuízo. Novembro, lucro. E dezembro também. Esqueci de alguém? Confiram aí. Janeiro está correto. Fevereiro está fora. Março teve lucro. Abril, prejuízo. Maio, junho, julho. Agosto ficou fora. Setembro, outubro ficou fora. Novembro e dezembro está certinho, né? Me corrijam aí se eu estiver errado. Então, qual é a pergunta da questão? Qual é a mediana em milhão de reais dos valores dos lucros? Então, eu só preciso olhar para os lucros, não para os prejuízos. A mediana em milhões de reais dos valores dos lucros apurados pela empresa nesse ano. O que é que a gente vai fazer? A gente vai obter, mês a mês, os valores dos lucros em milhão. No mês de janeiro, observe, aqui dá um salto do 3 para o 4, para o 5, para o 6. Ou seja, temos uma diferença de 3 milhões. Então, para o mês de janeiro, temos 3 milhões. Fevereiro está fora porque teve prejuízo. Março, 1 milhão. A diferença entre a receita e a despesa é de 1 milhão. Março entra, né? Maio, 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 milhões. Junho, 1, 2, 3. 3 milhões. Julho, 2. Agosto está fora, setembro. 1, 2, 3, 4. Setembro, né? Outubro está fora. Novembro, 1 milhão. E dezembro, 1, 2, 3, 4. 4 milhões. Quem é a mediana? O cara que está no meio. Mas primeiro, o que é que a gente tem que fazer? Organizar os dados em ordem não decrescente. Crescente se você tiver certeza do que está falando. 1, já usei esse. Vou usar esse outro aqui, 1 também. Então, repete os números, tá? Já saiu esse. Quem é o próximo número? É o 2. Coloquei ele aqui na lista. O próximo é o 3. Vou riscando para eu não me confundir aqui, tá? O 4 aparece 2 vezes. E o 3 aparece 2 vezes também. Olha o outro 3 aqui, ó. Já ia passar despercebido. 4, uma vez, 2 vezes. E 5, uma vez só. Quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 é uma quantidade par. Então, você deve pegar o quarto e o quinto e fazer a média aritmética. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Mas são iguais. Então, se são iguais, a média dá ele mesmo. 3 mais 3, 6, dividido por 2 dá 3. Então, a média deles dá 3. Portanto, a mediana é 3. Então, esse é o valor da mediana. Mediana foi obtido como termo central, a quantidade era par, tive que fazer a média aritmética entre os dois do centro. Mediana 3, resposta correta aqui é a letra D. Beleza? Vamos à porcentagem, para não esquecer. Essa aqui foi a primeira de estatística, né? Porcentagem, 30% das pessoas fizeram essa questão. Tá certo? Então ela já entra num... Ela está, teoricamente, num moderado,
mas já se tornando fácil, que é na faixa de 33% que se tornam bastante fáceis, tá? Então 30% está na fase moderada, porque tem que lembrar do conceito de mediana, tá bom? Então sempre cai mediana, não esqueça, média, mediana e moda. Mediana principalmente, é o conceito que mais cai nas provas do Enem, então guardem esse conceito na memória. Vamos seguindo em frente.